Cuidado, a Wendy disse que seios matam. Vamos pegá-la. Vamos pegá-la, Wendy. Eu não quero que os seios me matem. E se o valentão da escola fosse finalmente colocado em seu lugar por uma das personagens mais subestimadas de South Park? No episódio chamado O Melhor Câncer de Mamas que Já Existiu, Wendy Testaburger, conhecida por sua inteligência e firmeza, resolve enfrentar Eric Cartman, não com argumentos, mas com os punhos, e transforma um simples conflito escolar em um verdadeiro manifesto contra o abuso e a impunidade. Tudo começa quando a Wendy apresenta um trabalho sério sobre o câncer de mama para a turma, enquanto Cartman, como sempre, não perde a chance de fazer piadas de extremo mau gosto, zombando do tema com comentários ofensivos que beiram o surreal. Mas dessa vez, ele provoca a pessoa errada. Wendy não recua, não abaixa a cabeça e lança o desafio. Uma luta, após a aula. Esse episódio vai muito além do humor escatológico, típico de South Park. Ele fala sobre limites, sobre até onde se pode aguentar o desrespeito antes de agir. Mas por que essa luta vira um evento escolar? E como um simples embate entre duas crianças se transforma em um dos episódios mais memoráveis da série? É isso que vamos explorar agora. O episódio começa com Wendy apresentando para a turma um trabalho sobre o câncer de mama. É um momento sério e educativo, como tantos outros momentos escolares que passam despercebidos. Mas dessa vez, não há espaço para tranquilidade. Cartman está na sala. E onde está o Cartman, está o caos. Ele começa a rir, a debochar e transforma a apresentação em um espetáculo de piadas, referindo-se à doença como peitos assassinos e zombando de tudo que a Wendy diz. Wendy, se acalme, senão seus seios vão ficar bravos de matar a galera. Eu me superei. Mesmo após a aula, ele não para. E é aí que a Wendy finalmente se cansa. Farta da impunidade constante do Cartman, ela não recorre a uma autoridade da escola. Tampouco tenta argumentar. Ela vai direto ao ponto. Desafia o Cartman para uma briga, depois da aula, do lado de fora da escola. Quando o sinal tocar, nós vamos lá pra fora, tá bom? É bom você não fugir. Pode crer, vadia. Eu vou triturar você. O impacto dessa cena é forte, porque vira uma chave na dinâmica típica da série. Normalmente o Cartman sai ileso das suas maldades, protegido pela sua esperteza e covardia. Mas aqui ele encontra uma adversária que não só está disposta a enfrentá-lo, como se recusa a ceder diante das provocações. E a simples ameaça de uma briga entre Wendy e Cartman vira combustível para um frenesi coletivo. Assim que Wendy anuncia o confronto, Buddy sai correndo pelos corredores como um mensageiro do caos, espalhando a notícia para todos os cantos da escola. Em minutos, os alunos estão em alvoroço. As meninas se mobilizam como uma torcida organizada. Os meninos fazem apostas e especulam quem vai sair vivo. E até os góticos, normalmente indiferentes, param para comentar o evento. O colégio inteiro se transforma em uma arena. Wendy e Eric vão brigar depois da aula. Quê? Wendy e Cartman vão brigar depois da aula. Sério? Wendy e Cartman vão brigar depois da aula. Ei, Amos, Cartman e Wendy vão brigar depois da aula. Quando Cartman percebe que a Wendy está realmente disposta a ir até o fim com a promessa de socá-lo, ele começa a ruir por dentro. Sua confiança cínica dá lugar ao pânico absoluto. Se você apanhar de uma garota, todo mundo vai achar que você é bicha. E o que se segue é uma sequência de tentativas patéticas e hilárias de escapar da luta. Primeiro, ele tenta pedir desculpas, sussurrando, torcendo para que ninguém escuta sua rendição. Mas o Wendy diz para ele falar alto, para todos ouvirem. O que, claro, Cartman recusa. Depois, ele oferece dinheiro para que a Wendy desista. Diz que a sua mãe tem câncer de mama e que ele próprio tem distrofia muscular. Wendy não vai acreditar nisso. Acabei de saber que minha mãe tem câncer de mama. Wendy, tenho aqui $27, dinheirinho vivo. Wendy, eu tenho distrofia muscular. Não tem não. Minha mãe tem distrofia muscular. Quando tudo isso falha, ele parte para o ápice do absurdo. Engole a própria cueca diante dela, em um momento tão grotesco que beira o surreal. É uma escatologia pura, usada aqui para simbolizar o quanto ele está disposto a se humilhar para evitar o confronto. Você é patético. Wendy, não é justo. Eu comprei minhas cuecas por você. Ei, e aí, mano? O Wendy, claro, recusa a oferta de paz mais uma vez. Mas Cartman ainda tenta uma última cartada.
Ele apela para o Sten no banheiro da escola. Com o discurso misturando drama e desespero, ele tenta convencê-lo de que o Wendy está presa em uma situação da qual não consegue sair, que ela quer desistir da luta, mas está com medo de ser chamada de covarde. Cartman implora que Sten haja como homem e a proíba de brigar. Mas no meio da conversa, sem perceber, ele acaba vomitando a cueca que havia comido anteriormente. É uma cena que sintetiza bem a essência do personagem, um misto de absurdo, egoísmo e completo deslocamento da realidade. Cara, não tem nada que eu possa fazer. Cara, você é um viadinho, Stan! Você é um viado! Quando eu machucar a Wendy, vai ser tudo culpa sua! Mas a covardia do Cartman atinge um novo patamar quando, em um momento de desespero, ele resolve escapar da luta, fazendo cocô na mesa do Sr. Garrison. Sim, literalmente. Ele sobe na mesa do professor e deixa o seu presente marrom ali mesmo, em plena sala de aula, garantindo sua ida direta para a detenção. Eric, você acabou de cagar na minha mesa? E daí? E daí? Eu caguei na sua mesa, mané, qual é? A estratégia parece funcionar. Ele fica longe do pátio e, teoricamente, longe do confronto. Mas o plano dura pouco. Seus colegas logo informam que a luta foi remarcada para a manhã seguinte, antes de as aulas começarem, exatamente para que o Cartman não tivesse mais como escapar. E então, em um movimento clássico de Eric Cartman, ele vai até a casa da Wendy com a sua mãe e se vitimiza para os pais da garota enquanto chora no sofá. A cena, ao mesmo tempo ridícula e desconfortável, inverte completamente os papéis. O agressor, que passou o episódio inteiro zombando de uma doença grave, se pinta como uma pobre vítima do bullying. Na verdade é que eu fui pedir desculpas pra ela, mas ela quer me bater. Na manhã seguinte, quando todos já estavam reunidos, esperando a tão aguardada luta, o Wendy não aparece. Durante a aula, no entanto, Cartman volta a zombar da doença. E Wendy, visivelmente humilhada, pergunta por que ele continua fazendo isso, mesmo depois de já ter vencido. Mas Cartman ignora completamente qualquer apelo moral e continua zombando da doença. É nesse momento que Wendy é chamada na sala da diretora Vitória. A expectativa é de mais uma bronca, mas o que acontece ali é uma das viradas mais inesperadas e impactantes do episódio. A diretora Vitória, com um tom sereno e firme, revela que é uma sobrevivente do câncer de mama. Ela olha nos olhos da Wendy e transforma aquele momento em um verdadeiro manifesto. Ela não fala diretamente sobre o Cartman, mas a metáfora aqui é clara. Para a diretora, o câncer não é apenas uma doença, é tudo aquilo que nos faz sentir impotentes. E quando há algo assim em nossas vidas, a única opção possível é lutar. Ela diz que o câncer não joga pelas regras, então você também não pode jogar. E é nesse instante que o Cartman deixa de ser só um garoto irritante. Ele passa a representar tudo o que precisa ser enfrentado, não importa o custo. Quando se tem câncer, você luta, porque não importa se vencerá ou não. Você se recusa a deixar aquela massa gorda fazer você se sentir impotente, entendeu? O discurso ressoa com uma profundidade que poucas vezes vemos em South Park. A série encontra aqui um momento de seriedade embutida no absurdo. A fala da diretora é escrita com tal precisão que consegue manter o tom satírico da série e, ao mesmo tempo, entrega uma mensagem emocional poderosa sobre justiça, dignidade e coragem. Não é a primeira vez que South Park dá protagonismo moral às personagens femininas. Já vimos outras vezes a própria Wendy desafiar sistemas, a senhorita Engasga-Peru tentar ensinar com seriedade, ou a própria mãe do Cartman tomar decisões inesperadas. Mas aqui há algo especial. A união de duas gerações de mulheres diante de um inimigo em comum. Não um tumor literal, mas o que ele representa. E isso transforma a luta seguinte não em vingança, mas em algo simbólico. E o momento que todos esperavam finalmente chega. Quando o sinal toca, Bebê anuncia que a briga vai acontecer, e Wendy faz sua caminhada final épica até o pátio. Cartman faz cara de espanto, tenta ganhar tempo, diz que o recreio tá quase acabando. Mas isso é inútil, não tem como fugir. O embate começa e, em poucos segundos, fica claro que não é apenas uma briga de crianças. É um acerto de contas. Wendy não hesita. Ela parte para cima com a fúria acumulada e acerta os primeiros golpes. Cartman leva socos, cai no chão, se levanta, cambaleia. A cada pancada, dentes voam e o sangue escorre.
O estilo da cena é brutal, mas não gratuito. Cada soco é carregado de sentido. A luta não é sobre machucar, é sobre restaurar o equilíbrio. No fim da briga, Cartman está no chão, derrotado, ensanguentado e completamente exposto diante de toda a escola. Mas em vez de refletir sobre suas ações ou sentir vergonha, ele começa a chorar, por um motivo totalmente diferente. Em um surto de auto-engano, ele acredita que perdeu algo que nunca teve: o respeito dos seus colegas. A minha vida escolar já era, porque vocês não me acham mais um cara legal. E o que vem a seguir é um dos momentos mais cortantes e irônicos do episódio. Seus amigos deixam claro, sem um pingo de empatia, que nunca o acharam legal. Cara, nunca achamos você legal. É sério, sempre te achamos um saco. Nada mudou. Nossa opinião não podia ficar pior. O mais desconcertante, porém, é a forma como Cartman interpreta isso. Num salto que desafia qualquer realidade, ele assume que os colegas só estão dizendo isso para não ferir seus sentimentos. E aí vem o clímax do seu delírio. Ele sorri e acredita que, no fundo, todos ainda gostam dele. E, com isso, salta de alegria. No final vocês me acham legal do mesmo jeito. Oh, Deus, que alívio, que alívio. Oh, vacilão. Esse final é brilhante, porque encapsula tudo que o Cartman representa. Seu narcisismo é tão extremo que ele prefere distorcer completamente os fatos a aceitar qualquer ideia de rejeição. É uma sátira direta ao negacionismo e à lógica de quem se recusa a aceitar a realidade, não importa quantas provas estejam diante dos seus olhos. Em South Park, Cartman não é só o vilão recorrente. Ele é o espelho mais distorcido e talvez mais fiel de como muitas pessoas preferem viver em sua própria mentira do que encarar o que o mundo realmente pensa delas. Esse é, acima de tudo, um episódio sobre coragem. O Wendy começa como uma aluna engajada, tentando fazer algo positivo pela comunidade escolar. Mas à medida que a trama avança, ela evolui para um símbolo de resistência, não apenas contra o Cartman, mas contra tudo que ele representa. Sua decisão de enfrentar o agressor, mesmo sob o risco de punição e sendo mal compreendida pelos adultos, revelam uma força moral rara em South Park. O Wendy luta não para ganhar, mas porque entende que há momentos em que não lutar é perder. Cartman, por outro lado, é o oposto. Um personagem construído sobre o egoísmo, a manipulação e o total descompromisso com qualquer senso de justiça. Ele não aprende nada, não sente culpa, não evolui. E é justamente por isso que a vitória da Wendy é tão significativa. Porque, às vezes, o mal não é derrotado com palavras ou com paciência. Ele precisa ser confrontado diretamente, mesmo sem garantia de sucesso. E, no fim das contas, esse episódio é um lembrete de que até mesmo os mais odiosos podem e devem ser desafiados. E que o verdadeiro poder não está em humilhar o inimigo, mas em mostrar que ele nunca teve poder algum. Se você curtiu esse vídeo, dá uma olhada nos outros que estão aparecendo aí na tela. Tenho certeza que você vai gostar também. Muito obrigado por assistir e até a próxima.